Então, uma palestra sobre estado de nuvem é uma pergunta, né? O psiquismo do analisando e o psiquismo do analista. Antes de apresentar o palestrante, eu vou passar a palavra para o Luiz Antônio, que é o atual presidente da gestão, e para ele dizer algumas palavras de abertura. Muito bem, renovo boa noite, né, que para alguns já foi estendido, né, a- aos colegas mais próximos da instituição, pertencendo à instituição, os colegas de mais longe que vão se tornando também cada vez mais próximos, né, aqueles que estão aqui nos prestigiando pela primeira vez. E boas-vindas ao Lucas, né? A gente tem tido acesso ali, principalmente ao teu livro ali sobre o divã, né? Estamos até trabalhando algumas partes dele. E a nossa instituição, o Círculo Psicanalítico do Rio Grande do Sul, este ano, né, fazendo seus 69 aninhos de existência, né? Uma história construída por tantas pessoas. E falando em história, acho que também nós estamos fazendo história hoje aqui, né? História não é algo, né, um conceito, digo assim, tão formal, né? Mas história é aquilo que pulsa, aquilo que se constrói, aquilo que se faz, permeado, né? Permeado pela fantasia, pelo desejo, por aquilo que se projeta, né, no horizonte como possibilidade e como utopia, porque toda utopia não deixa de ser alguma possibilidade, mas esse passado, né? Esse passado que é pulsante, né? E que permeia o nosso presente. E estamos aí, né, ansiosos, Lucas, né, para te escutar, né, acho que e olhando para vocês, né, a Melanie fez uma referência, a nossa gestão está chegando ao fim, mas me passou assim um pequeno flash à cabeça de quantas pessoas, né, quantos psicanalistas, estudiosos, né, como a Melanie há pouco brincou, né, olhando ali a, ao Lucas, né, com bastante livros. Os meus aqui estão atrás do computador à minha frente, mas, né, psicanalista, acho que como todas as áreas, né, a gente precisa, né, continuar investindo, e tanto que a psicanálise não é um campo que o próprio Freud, né, e a própria natureza da psicanálise não é algo fechado, né, é algo dinâmico, algo pulsante, algo que tem que ser construído, né. E até poeticamente, quando a Melania referiu a nuvem, né, fiquei, claro, talvez fazendo uma fantasia também por vocês, né? Mas lembrei um pouco da minha infância, e até hoje como adulto, quando olho para o céu, né, a gente vê essas nuvens que fazem tantos desenhos, tantas figuras, né? Ou nós projetamos figuras, e pensei um pouco na nossa própria infância, né? Como ao menos para mim as nuvens sempre foram caras e continuam sendo caras, né? Mas fiquei curioso por esse estado de nuvem, né? Vamos ver com o que o Lucas vai nos presentear. Então, mais uma vez, bem-vindos, né? Bem-vindos ao Lucas, principalmente, que vai, né, nos presentear com as suas palavras. E eu repasso ali para a Melânia dar continuidade né? E mais uma vez, bem-vindos a todos. Então, normalmente a Annelise Rabuski que faz esse trabalho, mas ela não pôde estar hoje, então ela nos passou essa tarefa. Então, eu apresento Lucas Krieger, psicanalista, membro do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi e membro efetivo de Sigmund Freud, Associação Psicanalítica de Porto Alegre, autor do livro que o Luiz Antônio já citou antes, né, Por que o Divã? Perspectiva de escuta e a poética de psicanálise, da psicanálise, que é de 23 e que será publicado em língua, não sei qual língua, em 2026, pela editora Rutland. Não sei pronunciar bem essa palavra, depois você corrija. E organizador do livro Interlocuções na Fronteira entre Psicanálise e Arte, diretor da sede de publicações Ferenczi, traduções do original
diretor da série Escrita Psicanalítica, que, dentre ensaios psicanalíticos contemporâneos, conta com traduções de autores clássicos, tais como Calabran, Salomé, Sabina Spielrein, que eu gosto muito desses escritos, Otto Kroos, Ernest Simmel, Margarete Hilferding e Karen Orney. É também tradutor e autor de produções diversas no campo da poesia, da música e da literatura infantil. Então, não sei se você percebeu, mas o Luiz Antônio também gosta muito de poesia, então estamos se encontrando aí. É diretor, fundador da Artes e Ecos, editora especializada em psicanálise. Eu também fiquei muito feliz quando eu soube dessa que você é editor. Já passei para outra pessoa essa informação. E o nosso tempo hoje, né, como diz no post, né, é de 1 hora e meia, então pensamos assim que você tem 1 hora mais ou menos de fala e depois abrimos para pergunta. Pode ser? Concorda? E Bom, passamos a é, palavra. primeiro, boa noite a todos, né? Muito obrigado pelo convite, né? E por todas essas palavras iniciais, né? É uma primeira vez, né, que eu estou aqui com vocês na instituição, o que também me deixa muito feliz de poder estar participando, dialogar, né? Eu acho que mais do que também ser uma exposição, que seja um diálogo, né? Eu acho que o Luiz Antônio começou já dialogando, inclusive, né? É o que ele fala da infância, depois eu acho que até vou entrar por essa via, né? Acho muito legal já esse começo. E fico particularmente contente também que o convite partiu justamente, né, sobre essa questão da nuvem, né, que é a parte 2 do livro, né, onde eu trago ideias mais autorais que na primeira parte do livro, acaba sendo uma pesquisa mais bibliográfica, ainda que eu me coloque, né, mas as terminologias que eu vim trabalhar na segunda parte eu não utilizei na primeira, né? Bom, eu acho que eu não consigo falar direto, né, dessa parte da nuvem sem remeter um pouco à primeira parte do livro, até porque uma partezinha do que eu quero comentar aqui vai vai nos ajudar a entender onde eu quero chegar depois ali, né? Bom, esse livro, publicado em 2023, e o que a Melania estava explicando ali sobre a minha apresentação, né? É que esse livro do Divan de 2023 ele vai sair ano que vem em inglês. É um livro do Divan que vai sair em inglês, né? Que é do Divan e da poética, né? Das duas coisas ao mesmo tempo, né? Mas então, esse livro, ele me tomou 5 anos de escrita e de pesquisa, né? E então, pelo menos dessa parte, né? Mas ele vem de uma inquietação, né? Que vem desde de estudante de psicologia, né? Com essa pergunta de por que o divã, né? Qual o sentido dele, né? Depois, ainda durante a formação, supervisões, estudo, e, bom, por melhores que fossem as explicações, né? Os sentidos dados, eu achava, não, mas tem que ter mais coisa do que isso, né? E então, numa pesquisa de, bom, vou procurar o máximo que eu puder sobre, e cada vez, quanto mais procurava, mais via a escassez da temática, né? Então, eu realmente me joguei na obra de muitos autores, procurando rastrear o sentido do divã em cada um, a função do divã em cada um, no sentido de cada teoria do que cada um propõe, né? Então, de certa maneira, a primeira parte, a cada passeio que eu dou por um autor diferente, é como se uma faceta a mais da função do divã pudesse ser acrescentada por cada um deles, né? Então, por isso eu acho legal, pelo menos, a gente falar da parte do Freud, né? Porque é realmente algo que
sendo o símbolo do Freud, o símbolo da psicanálise, mesmo assim não é algo que ele trabalhou tecnicamente ou metapsicologicamente, né? O divã foi um presente de uma paciente, né? Dentre 1890, nessa década, ninguém sabe ao certo, né? Essa é uma informação que o Peter Gay colheu da Marie Bonaparte, e então, desse presente, ele resolveu adotar, né? E o que que ele vai falar sobre o divã em toda a sua grande obra? Só duas coisas, né? Ele só vai dizer que ele usava o divã por não suportar ser encarado fixamente por longas horas. O que eu acho que é interessante e vem depois ser recuperado por outros autores, né, como Thomas Ogden, por exemplo, quer dizer, que tem algo de uma preferência do analista aí, e também, quer dizer, que uma posição ativa, então, né, e também numa ideia de que se ele não suporta, ele está dizendo, ele não suporta por quê? Porque ele tem que escutar bem, né? Ele quer escutar bem. Então, se ele não suporta, ele está dizendo, bom, o frente a frente atrapalha a minha escuta, né? Que também é algo retomado pelo Ogden. Quando o Ogden, por exemplo, ele vai trabalhar muito a partir da privacidade. O nosso setting a partir da privacidade. Então, ele vai dizer, ele faz uma leve mudança na técnica fundamental, né? Na nossa regra fundamental, que em vez de dizer você deve dizer tudo que lhe vem à cabeça, ele vai trabalhar, você tem o direito de dizer tudo que lhe vem à cabeça. Então, ele reserva a privacidade em primeiro lugar, a privacidade psíquica do outro, né? E ele vai trabalhar, então, o divã, puxando essa ideia do Freud, sob o mesmo vértice, né? Então, ele indica o divã, né, justificando que, bom, assim você vai estar mais à vontade para se entregar aos seus pensamentos, sem estar invadido pelo meu olhar, pela minha presença direta, mas ao mesmo tempo você está acompanhado, né? Assim, qualquer coisa é só virar para trás, qualquer coisa eu estou aqui, tu sente a minha presença na atmosfera, mas tu tem algum espaço livre e eu também escutarei melhor se eu puder ter a visão livre, né? Então ele indica com essa justificativa o que eu acho fundamental, que depois a gente pode discutir também, né? Que é as nossas indicações elas precisam ser justificadas, ao meu ver, né? Sobretudo a do divã, porque muitas vezes, vamos chamar assim, chegam pessoas não iniciadas, né? Ou às vezes não necessariamente elas estão indo atrás de um psicanalista. Por vezes elas vão atrás de um psiquiatra, às vezes de um psicólogo, e nós estamos oferecendo um mundo novo. Ou até quando vão num psicanalista. O divã é um mundo novo, né? Não é simplesmente, eu acho, então fecha lá o contrato, então tantas vezes no divã, e a pessoa, por quê? Eu quero, me sinto inseguro, eu quero um frente a frente. Bom, mas se dá todo um sentido uma construção, e depois a gente pode falar mais sobre isso, entra essa indicação justificada, né? De algumas características, tem essa ou outras, né? De por que se está oferecendo um objeto como auxiliar, né, como uma função auxiliar à imersão no seu próprio psiquismo, ou à regressão psíquica, ou enfim, depende do acento que a gente quer dar para cada pessoa, ou de cada leitura, ou cada autor que nós nos afinamos, né? O outro ponto que o Freud fala, que é muito importante, e que eu acho que fala da singularidade de cada um, é que a outra menção dele, o divã, ela é simplista, né? E se a gente não tenta olhar para alguma latência, o que está latente disso, a gente talvez não dê muita bola, né? Mas ele só diz assim, e o divã é um reminiscente do método hipnótico. O que
né, me debruçando então nas minúcias. Bom, eu só tenho essas duas frases do Freud para trabalhar um capítulo do Freud. Então eu preciso pensar muito sobre elas, né? E pensando, eu disse assim, claro, mas essa frase é genial, né? Porque ele fala, nesse momento, ainda nos textos técnicos ali do início da década de 10, ele está justamente falando de como ele enxerga o tratamento psicanalítico, que é acessando as reminiscências dos analisandos, né? Então, quando ele diz que o divã é uma reminiscência, ele está colocando o divã justamente como um veículo para as reminiscências alheias, né? Então, sem se dar conta, talvez, ele chega, né? O que ele comenta sobre o divã é justamente como ele está vendo a técnica, né? Naquele momento. Bom, vou avançando, outros autores, né? Na sequência, acho que é importante citar rapidamente, por exemplo, o Winnicott, ou também o Ogden, o Bolas, alguma coisa do Roussillon, que vão trabalhar, então, a noção de objeto também da corporeidade do divã, né? E a importância dele também para um movimento regressivo, né? O Winnicott, então, vai trabalhar com psicóticos no divã, todos têm exemplos clínicos sobre isso, né? Numa ideia de um acolhimento onde o outro vem para se apoiar num corpo divã, né? Só para... Porque eu não quero me ater tanto nisso, né? Para não ficar leviano, eu vou só ler, então, um trechinho do Winnicott aqui sobre o que ele fala sobre isso, tá? São duas citações diretas aqui. O Winnicott vai dizer: o divã e as almofadas estão lá para que o paciente os use. Aparecerão em pensamentos e sonhos, e nesse caso representarão o corpo do analista, seus seios, braços, mãos, etc., numa infinita variedade de formas. Na medida que o paciente está regredido, por um momento ou por uma hora, ou por um longo período de tempo, o divã é o analista, os travesseiros são os seios, o analista é a mãe em certa época do passado. Em situações extremas, não se pode mais dizer que o divã representa o analista. Ele fica materializado, né, na figura do analista. Para o neurótico, o divã, o calor e o conforto podem simbolizar o amor da mãe. Para o psicótico, seria mais correto dizer que essas coisas são a expressão física do amor do analista. O divã é o colo ou útero do analista, e o calor é o calor do corpo do analista, e assim por diante. E nós temos diversos relatos clínicos, inclusive de analisandas dele, descrevendo análises se passando nessa perspectiva corpórea do divã, em perspectivas pré-verbais, né? E dentre outras facetas que outros autores também vão trazendo como camadas, né? E eu acho que eu trago isso porque um dos grandes objetivos dessa primeira parte do livro era também discutir uma simplificação que eu vinha lendo, sobretudo em Green, né, em André Green, de divã, neurose, casos graves, e aí vai colocar desde psicose e borderline, com todas não neuroses, frente a frente, porque precisa do olhar. E aí, mesmo admirando muito o Green, acabei brigando um pouco com a posição dele aqui, né, nesses capítulos, porque ele se apoia justamente nos textos de Winnicott, que estão esses trechos que eu li para vocês, né? Ele cita justamente esses trechos onde o Winnicott diz, então, trabalhar no divã com esses casos, né? Eu acho que é uma discussão bem complexa, dá para a gente entrar depois também, se for o caso, né? Mas acho que hoje, né, a grande proposta, então, seria partir para a parte da poética, né, da intervenção, e disso que eu fui trabalhando a partir da metáfora da nuvem, né? Então, sendo bem factual, né, em 2017 eu publiquei um desses livros que a Melânia falou, que é Interlocuções na Fronteira entre Psicanálise e Arte, e este livro aqui, chamado Homenagem à Nuvem, né, é um livro de poesia,
onde ele é todo baseado num conceito poético de nuvem, quer dizer, um conceito realmente poético, onde não há uma descrição teórica a respeito, e sim esse conceito da nuvem ele vai aparecendo dentro da poesia, né? E nesse ano, em alguns quantos eventos, eu tinha a oportunidade de apresentar os dois livros juntos, né? Então, acho que teve na mesma semana umas, um intervalo curto, 7 dias, sei lá, né? Eu fui apresentar, então, esses livros no CEAPIA e na Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. E no tempo da fala, né, eu tinha que pensar como é que eu vou falar de poesia e da poética e, ao mesmo tempo, divulgar toda a conceitualização, que é uma coletânea, não é um livro só meu, esse outro, né? Junto, trazendo as ideias discutidas com os colegas, né? Então, eu comecei a aproximar, então, como uma brincadeira ainda, talvez como uma crônica ainda, um ensaio curto, a ideia de um divã nuvem, né? E comecei a brincar com essa temática para aproximar ali os temas e fez algum eco, assim, né? O pessoal foi fomentando e comentando, e aquilo foi cada vez mais impregnando. Eu já estava, então, começando, né, pelo menos não estava começando a escrever, mas já estava com essa ideia de escrever sobre o divã, e aos poucos as duas coisas foram se construindo juntas, né? Os dois capítulos foram se construindo juntos, as duas partes do livro, né? Sobretudo quando então eu vou pesquisar a etimologia de divã, né? E eu gostaria de ler, eu acho, porque eu acabo não pulando nada, mas eu não sei o quanto vocês leram essas coisas, então não queria ser chato, tá? Se já estão por dentro, assim, vocês me avisam e eu pulo. Mas queria ler esse trechinho aqui da etimologia. Deixa eu achar só. Mesmo quem já leu, escutar de novo não faz mal, sempre acrescenta, né? Então, eu começo, né, toda essa questão a discutir, antes de começar a questão da nuvem, então eu vou costurando toda essa discussão do divã com a etimologia para ir, então, trabalhar o que eu quero dizer depois, né? Essa é a primeira vez que uma proposta teórico-clínica psicanalítica se vale da etimologia do divã para pensar sobre seu uso. Não faria sentido apresentar a etimologia antes de apresentar o pensamento de todos os autores presentes na primeira parte, já que eles não se referem a isso. Divan é um termo de origem persa, é divan, W-A-N. É um termo de origem persa para escritor ou escriba. Posteriormente, veio a significar uma coleção, coletânea, obra reunida de poemas, geralmente de um único autor, produzidas a partir do século VII. Goethe, por exemplo, um dos Dichter mais admirados por Freud, publicou em 1819 o livro Divã Ocidente Oriental, inspirado no Divã de Hafez, né, que é um livro lido, né, ao lado do Alcorão, né, como um livro de sabedoria. Isso Hafez é dentre 1300, é uma data ainda incerta, né? Nessa época a gente não sabia exatamente a vida, não tem um registro exato do ciclo de vida dele, né? Ainda que desde o princípio a poética seja cara a Freud e a psicanálise, a nomenclatura da mobília que acabou por ser adotada por ele em sua prática clínica parece advir de outras ramificações. A ramificação árabe de divã também alude a registro, gabinete ou administração. Essa terminologia é usada para espaços e cargos de governo de diversos países do Oriente Médio e da Ásia até hoje. Em um contexto turco-otomano, a nomenclatura é utilizada para o próprio Conselho de Estado ou para a sala de reuniões do sultão. Historicamente, os turcos possuíam salas de audiência privadas do Conselho dos Sultões, repletas de almofadões.
espécie de sofá sem braço e encosto. A palavra moderna aduana, alfândega, que é uma repartição governamental que controla a entrada e a saída de mercadorias de um território para outro, e onde também a cobrança de tributos também é derivada de divã. Apenas partindo dessas exposições, podemos pensar muitas coisas sobre a utilização do divã na sala de análise. Façamos o exercício de seguir o jogo associativo que a etimologia nos propicia. Primeiro, a palavra divã conteria, a partir de suas reminiscências ancestrais, uma noção de espaço. Um espaço que, dentre outras funções, repousa um corpo. Repito, não só o móvel é um espaço que repousa um corpo, a palavra também. E não é qualquer espaço, é um espaço de reuniões da mais alta relevância. Um espaço poderoso. Que tipo de poder? De que estado? Com que leis? Um espaço opressor? Pode ser se utilizado inadequadamente. Ou um espaço de criação de um mundo interno melhor? Um espaço para uma troca experiencial? Muitas questões poderiam correr ao lado dessas. Do ponto de vista originário, como visto há pouco, o divã também nos aponta para um espaço de registros. Assim, podemos pensar o divã como um espaço que contém, guarda e movimenta registros. Se o divã é um espaço que contém registros, começamos a nos aproximar da metapsicologia freudiana. Seria o próprio divã uma encarnação do inconsciente em uma mobília? Ou seria o divã uma aduana? Um espaço de transição ou de regulação entre o que entra e o que sai? Um espaço onde, sob do ponto de vista econômico, realizam-se acordos e pagamentos de tributos? Seria o divã o local onde devem se apresentar as formações de compromisso? É nele onde se negocia economicamente o que pode sair, o que deve ficar, através de fala, declarações? Então, é como se o divã pudesse ser a encarnação do inconsciente ou até mesmo da formação de compromisso, né? Reflitamos também sobre o prisma poético que sua etimologia nos oferece. O divã como escriba, registrador. O divã é quem se deita nele como um escritor. Então eu discuto, né, sobre revisar as páginas, ver se as páginas estão rasgadas, como escrever esse poema, como escrever esse livro, né? Falo das regras de forma fixa, que poema que a gente está lidando ali, né? E daí, né, então, puxando, né, que a gente está falando não só, então, do divã concreto, em todas as suas funções de objeto, mas, então, numa sala de atendimento, enquanto uma atmosfera, né, eu começo a deslocar, então, a partir da poética, o meu pensamento, né, a discussão para a poética, né? E aí eu vou no mesmo lugar que foi Luiz Antônio, né? Que é buscar o poeta da infância, né? O poeta que todos somos, que o Freud fala nos Escritores Criativos e Devaneios, ou o Poeta Fantasiar, enfim, tem uns 10 títulos para esse livro, né? Publicado em 1908, onde justamente o Freud vai colocar a infância, então, como esse poeta criador que, na verdade, vai sendo soterrado, então, né? Pelo recalcamento, pela vida adulta, e que acaba podendo fazer isso a partir do fantasiar, ou isso se transforma até mesmo em neurose, né? Então vou aí e vou buscar também. O Goethe tem um livro, deixa eu ver se eu acho fácil ele aqui para mostrar para você. Eu achei que ele estava num cantinho que não está mais, eu devo ter mudado de lugar. Mas se chama Goethe e o Jogo das Nuvens, ou só Jogo das Nuvens, porque ele é uma compilação de ensaios, né? E tem esqueci o primeiro nome, mas o segundo nome do tradutor é Barroso, né? É um livro publicado em Portugal, né? Nós temos a tradução, então, né? E ali é um livro teórico de Goethe, que estudava mais de 10 disciplinas, né? Entre delas a nefologia, que seria o estudo das nuvens. Então ele fazia experimentos meteorológicos, né?
Mas ao lado, então, de teorias, né, de escritos a respeito, ele acompanhava, né, um pensamento poético, né? Ele chamou esses ensaios de Kamarupa, que seria um deus indiano que mudava de formas, né, tal quais as nuvens, né? Então ele começa a dar ele dá justamente esse acento que eu acho que é muito importante para nós psicanalistas, que nós vivemos na mesma fronteira, né, lúcida ou criativa entre a ciência e a arte, né? Se um dos dois lados, eu acho, se sobrepõe, a gente perde, né? Então, a nossa escuta, a nossa intervenção está sempre apoiada nessas duas bases, eu acho que em igual força, né? Então, eu vou indo por aí e vou deslizando, então, né, para outros poetas, né? Depois, se sobrar tempo, eu posso ler alguns. Eu fiz alguns compilados de alguns trechos, dimensões à nuvem, como cada poeta usa, né? Assim, mais como estímulo. Eu também não me atrevo, por respeito, né, a não psicanalizar a poesia, né? Então, eu coloco ela como um estímulo visual para nós também seguirmos, né? Eu me apoio num trecho que eu acho interessante, do poeta Vicente Huidobro, um poeta chileno de vanguarda, que eu gosto muito. Eu inclusive traduzi um livro dele, né? Visitei a casa dele, o museu dele lá no Chile, assim, é muito interessante. Ele é um poeta que tem sua força, ele é conhecido, ele é famoso, mas ele digamos, a nível de popularidade, ele está abaixo do Neruda e tantos outros chilenos, né? O que eu acho um pouco injusto. Eu acho ele realmente um poeta genial, né? E ele gostava muito de psicanálise, ele gostava muito do Freud, ele trabalhava uma sexualidade poética, assim, e puxava questões do inconsciente muitas vezes, né? O livro que eu publiquei dele é de 1918, então ele é bem dessa época aí, da efervescência freudiana, né? Ele gostava muito. E bem, ele tem uma frase de um poema, um verso de um poema, em que ele diz, e é toda a base, então, dessa vanguarda que ele cria, que se chama criacionismo, é que ele diz: o poeta é um pequeno Deus. E eu acho isso genial também, né? Porque o Freud vai trabalhar vai trabalhar Sua Majestade o bebê, né? Então o bebê é rei. E o Idobro vai botar não, é Deus. Não, a questão ele é mais unicotiano, talvez, né? Deste poeta que cria, então, um mundo, né? Ele cria um mundo a partir de si, né? Então, eu vou. E aí, a partir disso, né, dessa ideia de uma criação primária, né, ou de um incessante criar, né, que temos, que eu decidi, então, né, deslocar, então, dizer assim, ó, deslocar porque, de fato, é esse o assunto, né, que eu quero falar, é que, então, eu não estou falando de processo criativo, né, estou falando de processo criacional. Porque aí, à medida que eu quero descrever os movimentos psíquicos, né, eu quero partir de um prisma de base né, que se cria em relação com o outro, quer dizer, bem do ponto de vista unicotiano, em que o outro nos cria e nós criamos o outro, o mundo nos cria e nós criamos o mundo, num paradoxo em que a gente não sabe quem está criando quem, né? É um ponto de base e que eu não sei se eu desenvolvo tão concretamente aqui no livro, porque não era o ponto, mas é algo que vem se fixando, né? Que é justamente essa ideia de que me parece, então, né, que isso é como se dissesse, é como se nós tivéssemos aí uma espécie de compulsão a criar, né? Se estabelece em nós, desde uma base inicial, uma compulsão à criação de formas, né? E isso, eu estou usando o termo compulsão
justamente porque não necessariamente isso é bom, né? Porque isso leva para caminhos de neurose patológicos também, né? Então, bom, eu venho puxando a infância, venho puxando a poética da infância, trazendo essas questões de uma espécie de criação de si, né? E do mundo. E aí eu mudo um pouco o assunto, quer dizer, não mudo o assunto, mas eu troco a página, né? Para falar então sobre o que eu estava chamando de regiões psíquicas, tá? Aqui, né, mais especificamente, tá, para quem tem o livro e gosta de acompanhar, tá? No capítulo 4, né, as regiões psíquicas do estado de nuvem, eu diria que é uma espécie de modelo de escuta. E o capítulo 5, né, a nuvem, a condensação e o fazer poético, seria uma espécie de modelo de intervenção, aplicativo deste primeiro modelo de escuta, né? E tudo que eu discuto adiante vai permear essa perspectiva, né? Então, a perspectiva das regiões psíquicas é que, né, é só um modo que eu escolhi, porque não, né, outros colegas trabalham sobre zonas psíquicas, regiões psíquicas de outra maneira, né? O Maruco, o próprio Green vai falar né, de zonas psicóticas, enfim, enfim, é uma infinidade de como cada um trabalha, né? Mas a grande questão que eu chamo é assim, né? Numa crítica, tal qual eu vinha fazendo na primeira parte, sobre a simplificação de neurose de Van, não neurose frente a frente, né? Eu também quis trabalhar sobre essa perspectiva de que também não há uma pureza estrutural ou diagnóstica dentro de nós, né? Assim, esse é neurótico, esse é perverso, esse é psicótico, quer dizer, em algum nível todos temos uma camada psicótica, todos tivemos realização alucinatória do desejo, falando freudianamente, né? Algo de um funcionamento a nível alucinatório está conosco, né? Se é 10%, se é 20%, se é 5%, cada um com a sua equação, né? Então, uma das formas de ver essas regiões psíquicas, que eu coloquei que poderiam ser outras, né? Mas uma delas seria, por um ponto de vista psicopatológico, é que, bom, há uma zona que funciona mais, por exemplo, com uma formação de compromisso tal qual na neurose, há uma zona que vai projetar, há várias zonas de e cada um de nós tem uma zona predominante, mas há zonas diversas, inclusive zonas áridas sem representação, né? Por que que eu acho isso importante? Porque acho que temos que escutar uma manifestação que poderia ser de ordem psicótica ou de uma manifestação de não representação de alguém predominantemente neurótico, e, ao mesmo tempo, apostar num pedaço, nem que curto, neurótico de alguém muito mais prejudicado psicicamente, né? Então, é uma ideia de escutar ambos, é, ambos os lados, ou ambas as regiões, né? O Bolas trabalha como escutar a ordem materna e a ordem paterna, né? Botando coisas do narcisismo primário mal resolvidas na ordem materna e o que é da ordem do conflito na ordem paterna, né? Mas então, essas regiões psíquicas, então, é um modelo geográfico bem visual, onde como se elas estivessem aqui um mapa, né? E nós estamos na seção, né? E aí a proposta é que a verdade é que nós não escutamos o inconsciente. A gente não chega nele, né? Nós só chegamos nos derivados, né? Então, tudo que está aqui, digamos que aqui tem um tipo de região, aqui tem outra, né? Isso evaporaria, né? E se colocaria aqui, numa outra ordem,
né, que seria o conteúdo manifesto, que seria o sintoma do ponto de vista neurótico, mas poderia ser outras coisas, que vem e se apresenta na sessão, né? Nessa nuvem de onde as coisas evaporaram, né? É essa nuvem que vem para a sessão, e é essa nuvem, esse emaranhado que nós começamos a nos perguntar, né? Quando a palavra nos é dirigida, quer dizer, quando ele diz, vou inventar uma coisa agora, assim, fico muito triste ao ver cachorros doentes na rua, né? A gente não vai, tipo, a gente pode pensar, ele está falando de cachorro mesmo? Sim? Não? Talvez não. Será que ele está falando do pai dele? Será que ele está falando da mãe? Que tipo, qual região psíquica está se manifestando? Enfim, a gente vai se perguntando, ou ele está se dirigindo a mim transferencialmente, o que está sendo posto, né? Então está sendo posto algo que a gente fica sempre procurando o que está atrás, mas não necessariamente alcança, né? E aí, na outra parte, né, no outro capítulo, né, que seria a nuvem, a condensação e fazer poético, eu vou trabalhar, então, justamente a partir da palavra Verdichtung, né, que é a condensação, né? Quer dizer, é um conteúdo, o conteúdo manifesto é uma apresentação de uma condensação, né, de várias conflitivas, de várias ordens, de várias camadas psíquicas, né? Verdichtung, então, é condensação, e essa é uma palavra composta que dentro dela, por exemplo, está a Dichtung, a poesia, Dicht, denso, né? Tem várias camadas dentro da própria palavra, né? Então eu vou trabalhando, de repente eu vou dar uma espiada aqui para dizer algo pontual também. E, enfim, eu vou articulando, então, a questão, aproximando cada vez mais da poética, né? E falando da nossa intervenção como também um conteúdo que nós apresentamos condensado, né? Então, se eu falei das regiões psíquicas ali naquele, porque não é algo que eu defini, é uma espécie de, não é uma metapsicologia, é uma espécie de modelo para nos ajudar a pensar, né? Agora, do ponto de vista do analista, pensar as regiões psíquicas pode ser mais interessante pensar, por exemplo, a região, e aí se conversa com o que eu estava falando lá no começo, quer dizer, estou escutando ele aqui, isso parece o que o Freud fala lá nos Escritores Criativos Devaneios. Olha que parece que ele está funcionando, parece, me veio Klein na cabeça aqui nesse modelo, do jeito que ele fala, ou aqui me parece tal coisa. Quer dizer, vai buscando todas as nossas referências teóricas, mas vai buscando nossa análise pessoal, né? Vai buscando nossas supervisões, nossa contratransferência, vai buscando a sessão passada, vai buscando a frase passada, e a gente vai acionando, né, áreas internas nossas, então, para escutar, né? E aí, então, e essa área que nós estamos disponibilizando para encostar nessa nuvem do outro, onde vai se criando um certo espaço do brincar com as palavras e com as representações que ali se apresentam, né? E por que eu digo isso? Porque a proposta técnica aqui, né, o que eu discuto basicamente nesse capítulo é apontar assim, nós não somos neutros de jeito nenhum. Essa é a primeira consciência que teremos que ter. Assim. Não somos jamais, nem tentando até a morte, né? Então, o exemplo que eu uso, né, é assim, em 5 minutos a pessoa falou 300 palavras, né? Imagina que cada palavra tem uma representação de coisa, uma representação de palavra, uma representação sonora,
uma representação que liga a representação anterior, que liga a seção anterior, que liga a conta-transferência, que liga... E vai. Cada palavrinha é dita, né? Se de 300 palavras nós fizermos uma pergunta em torno de uma, escolhemos, né? Nós decidimos abandonar as outras 299, né? Só que não são só 5 minutos e só 300 palavras por sessão, né? São inúmeras, inúmeras, né? Então, o nosso psiquismo está sempre compondo uma versão, sempre selecionando palavras, né? Por que que eu acho importante isso? Porque nos coloca no nosso lugar, né, de pequenez, né? Que, bom, primeiro, não escutamos inconsciente, só seus derivados. Segundo, não somos neutros nem que quiséssemos, né? Então temos que cuidar da nossa conta transferência ao máximo, termos uma análise pessoal ao máximo e ainda tentarmos escolher boas palavras, né? Então, aí eu vou trabalhar a ideia de que a nossa técnica é sempre um jogo eterno de decomposição e composição, né? Análise, a palavra análise é decomposição em química, né? O exato oposto da síntese, né? Que não deixa de ser a interpretação do analista, né? Então, eu vou trabalhando de um jeito mais com palavras mais difíceis, talvez, ali do alemão, justamente para chegar nessa ideia de que o nosso trabalho é um eterno jogo de decomposição e composição e ambos fazem o mesmo trabalho, né? Nós estamos sempre desconstruindo o que estávamos construindo, né? A gente não escuta alguém na primeira sessão de um ano e na 10ª do quinto ano, né? Então tem uma desconstrução, mas as próprias intervenções nossas como uma construção sempre, não só, né, como uma composição que nós ofertamos, né? E aí eu acho muito bonito e valioso o jeito que uma psicanalista chamada Daniele Quinodós fala sobre a nossa técnica, que ela tem um livro chamado Words, que eu li em inglês, né? O livro original é em francês, eu não tenho certeza exatamente como é que ficou o título, mas Words That Touch, né? Palavras que tocam, né? A nossa tentativa, o nosso trabalho é o tempo inteiro tentar escolher palavras, né? Ou do jeito que eu estou falando, de compor palavras, né? De compor algo que vai tocar o outro, né? E a gente tenta e vai errando e acertando um pouquinho, e é nessa tentativa e que também importa, tira também a gente do âmbito cirúrgico, né? De quem vai, do cirurgião que vai ser pá, pontual. Não é por aí, é mais pelo afeto que tem que carregar nessa frase, né? E aí que eu tento, então, justamente ir aproximando a nossa técnica, né? Dos construtos da poética, né? Justamente porque a poesia é justamente um oposto de um romance, né? De 300 páginas, são 10 versos onde tu tenta condensar muitas aberturas ali, né? É lacunar, né? Então esse é o nosso objetivo de intervenção, né? E bem, acho que basicamente é isso. Eu trabalhei em algumas outras coisas que eu me lembro que agora do convite, de que eu falasse da roupagem simbólica, né? Justamente trazer a roupagem simbólica para essa trama do que se apresenta, né? A roupagem simbólica é um termo Symbolic Verkleidung, é um termo do Karl Abra, que eu e alguns colegas traduzimos justamente por roupagem simbólica, no livro Sonho e Mito, um estudo da psicologia dos povos, onde ele vai falar, então, de mitos
ele mistura mitos, lendas, folclore, tudo na mesma religião, tudo no mesmo bloco, mitos mais ou menos nus, de certa maneira, né? Ele tenta, ele faz todo um estudo de colocar a teoria freudiana nos sonhos, no estudo dos mitos, então rastreando a sexualidade nos mitos. Então ele vai dizer, por exemplo, que Édipo seria nu, porque Édipo dá para ver o conflito do filho e a mãe e o pai, estão ali postos os personagens, né? Então, outros mitos onde a gente não consegue ver nada, em princípio, de sexualidade, aí esses aí sofreram uma camada muito grande de roupagem simbólica, né? E eu peguei emprestado, então, esse termo, né, deslocando para essa ideia, falando que, então, o que se apresenta na sessão, porque assim, né, a sessão, essa atmosfera, o divã com W, que é o espaço como um todo, né, ele é um lugar, então, do spiel, né, que é o que Freud fala. O spiel que nem o play em inglês. Brincar, encenar, tocar, é essa palavra coringa para uma série de atuações artísticas ou da brincadeira, né? Então, dentro dessa ideia da roupagem simbólica, né? Verkleidung é disfarce também, né? Quer dizer que todo o jogo de máscaras do Freud. Uma das grandes traduções é disfarce. Disfarce, máscara, né? Então, tudo isso que se mascara e se apresenta no conteúdo manifesto através da transferência, né? Então, a ideia da roupagem simbólica, como eu uso aqui, é como se a todo momento o analisando põe uma veste simbólica no analista, né? A todo momento ele fala com o analista e acha que está se endereçando ao analista, mas está se endereçando à mãe, ao pai, ao irmão, às vezes ao analista também, a todas as figuras do seu campo, da sua vida, né? Então é um recurso como se o analista também fique se perguntando, né? Que roupa, que fantasia botaram em mim aqui agora, nesse endereçamento, né? Então, é essa a grande proposta que une a roupagem simbólica a essa ideia, né? E toda uma ideia de uma criação de uma trama tal qual um teatro sendo encenado em sessão aí nesse palco de nuvem e de máscaras que vão sendo colocados e ofertados a partir das regiões psíquicas. Espero que tenha sido que eu tenha conseguido ser claro ou colocar as ideias, assim, mas eu acho que eu vou parando por aí para deixar a gente discutir e queria ouvir vocês também. Penso que foste muito clara essas reflexões, gostei muito, e eu fui criando também alguns cenários enquanto que você falava, e quando você falou ali das regiões psíquicas, das nuvens, aí fiquei pensando, mas às vezes vem aquelas nuvens rosa, aquelas nuvens brancas, aquelas nuvens muito escuras, né? E acho que são diferentes sensações e emoções que o paciente também traz. E mais no início você falava ali do divã, sempre entendi que divã favorece algo mais regressivo do paciente. E quando você falou ali que alguns, né, não fazem tanto essa distinção se é neurótico ou não é neurótico, que todos poderiam ir para o divã. E aí fiquei pensando, né? E aquele que já está com algum comprometimento, como é que ele vai lidar? Eu sei que não tem resposta única, mas é uma questão que eu trago para início de conversa. E quem gostaria de fazer alguma pergunta, vocês podem levantar a mão ali no, tem no espaço
notebook ou quem está no celular, né? Alguns dizem, mas onde levanta a mão? Ali no reagir, para mim está em português. Se vocês colocarem ali a mãozinha, dá para identificar. Bom, eu acho que eu vou comentando, Melania, a tua questão, né? Eu acho bem pertinente. Eu acho que a perspectiva, tá, da grande defesa e, sobretudo, né, da maioria dos autores é que, sim, favoreceria uma regressão. Acho que isso é ponto pacífico. A grande questão que esses autores colocam, de certa maneira, por exemplo, o Winnicott, né, é que faz parte do tratamento a regressão à dependência primária da mãe, né? Então, de certa maneira, então seria que temos que regredir até o momento da falha para dali emergir, né? Essa é a premissa dessa perspectiva de pensamento, né? Enquanto outra perspectiva justamente vai ao contrário, dizer, bom, mas ele vai se desorganizar, aí não dá. E eu acho que o mais interessante sobre isso, e que volta de novo, é para a singularidade do analista, né? Porque a questão não é se é o divã ou se não é o divã, exatamente. E vou usar justamente o exemplo do Winnicott, tá? Porque a... Puxa, me fugiu o nome da... Margaret Little, né? Que é uma analista que fez ela tem um livro sobre a análise dela com o Winnicott. Ela se auto-intitula psicótica borderline, e ela descreve então a análise com o Winnicott. E dentre as cenas de análise é ela totalmente tapada, né, com cobertor, em silêncio, só com a mão para fora, de mão dada com o Winnicott, por exemplo, né? Ou seja, isso é o Winnicott. Quantos de nós temos as características de Winnicott? Não sei, mas são muito. Não é 50%, né? Com certeza, né? Então, quer dizer, o Winnicott tem a escuta e a intervenção e os construtos onde isso é possível daquela forma. Então, para um analista que vai se desorganizar, ou um analista que é silencioso, né? Que assim, porque e eu acho que esse trabalho que eu estou falando sobre a composição do analista é assim, o analista não necessariamente é silencioso também, porque o silêncio também é mortífero. Quer dizer, quando o analista silencia, ele está compondo algo também, né? Então, a questão é que nós estamos sempre ativos quando estamos escutando algumas palavras ou todas as cenas. E a questão é o que a gente faz com isso, né? Então, eu diria que esse analista que está trabalhando com uma região predominantemente não neurótica naquele momento, esse analista deve ser um analista mais falante, um analista que ofereça mais o seu jogo associativo, né? Bom, e aí saímos da discussão se é divã ou não é divã, mas, quer dizer, a ideia da primeira parte é mostrar que, olha só, temos colegas que trabalham muito bem no divã situações extremas, né? Enquanto que outros seria o fim do mundo, assim como alguns de nós atendem crianças e outros de jeito nenhum, né? Então é muito como o psiquismo do analista consegue ser maleável ou não no que se apresenta, né? Mas eu acho que sempre com a responsabilidade de que nós estamos sendo ativos, né? Eu trabalho muito isso sobre a atividade, tá aqui na frente. Nesse livro aqui, ó, eu tô trabalhando não sei se dá para ver, eu estou trabalhando nas traduções do Sim. original Ferenc. Esse aqui é o Elasticidade da Técnica Psicanalítica. Tem vários convidados, cada colega faz um texto crítico, né, para cada texto do Ferenc que está saindo, e nesse específico foi eu que fiz, né? Então aqui tem como é que é o título do meu ensaio aqui?
A elasticidade do psiquismo do analista e o tato na técnica psicanalítica. É o ensaio que eu faço todo um apanhado da palavra Einfühlung, né? Empatia em Winnicott, e o que essa elasticidade e atividade do analista estão em jogo, né? Então, eu parto dessa premissa que somos ativos o tempo inteiro e é por isso que a gente tem que cuidar do silêncio, inclusive, né? Para o mais ou para menos, em cada caso, e tentar ver o que tá em cena ali com cada uma dessas pessoas, né? Posso falar, Melanie? À vontade, Luiz É, Antônio. Todos que quiserem, se, né, pode também levantar a própria mão, se a outra está difícil de levantar. acho que tem tantas coisas para a gente pensar a partir do que tu estás colocando, Krieger, né? E, e eu fiquei pensando até no próprio termo poética, né? Eu, eu fui descobrindo também a própria etimologia de poiesis, né? Poiesis como espaço de criação, né? E aqui fui também, eu acho que neste compor, decompor de pensamentos, pensando um pouco como o Freud, né? Partindo ali de, né, digamos, da própria clínica, ele vai, digamos assim, se encontrando com o poder da palavra, né? O poder, digamos, de uma palavra que cria a partir das próprias pacientes histéricas ali, né? Se tu fizeste uma menção rapidamente ali a questão do próprio processo ali da hipnose que Freud vivenciou. Até me lembra um pouco assim do início da clínica do Freud. Claro que não, aqui não vou construir uma ligação com o divã, né? Mas onde o Freud coloca as pacientes deitadas, né? E até, digamos assim, ele, quando não se familiariza, não consegue lidar bem com a hipnose, até porque tem pacientes que não são hipnotizáveis, ele usa a pressão da mão, né? E, e se dá conta que a própria pressão ali sobre a testa do paciente não deixa de ter ali, digamos, um certo tom, né, de hipnose, né? E até que ele vai um ponto, não, mas o paciente ele é capaz de chegar a essas reminiscências. Mas aqui eu me debruço um pouco, como o próprio termo divã remete a alguma coisa sempre da criação, lugar da palavra, né? E, e eu vejo assim o papel do analista e o próprio o papel do paciente como uma construção de uma poética, né? Ou seja, é um espaço de criação. Tanto que uma análise ela só acontece se ela tem esse espaço, né? Não é um espaço figurado, né? O pensamento consciente, o pensar ele se configura muito. Eu até estava pensando em dois termos que são caros da própria escrita, né? Normalmente, digamos assim, um texto ele não chega ao leitor se é um texto que é desenhadinho, né? Se é um texto que entrega tudo. Ou seja, o leitor, inclusive, gosta daquele texto que traz um conflito, né? E uma outra expressão para o próprio texto, né? Digamos assim, a própria poesia tem isso, né? Pode ter uma poesia bem concreta, mas a natureza da poesia, como de qualquer texto, é trazer aquilo que a gente chama de um subtexto, né? O que amarra, o que abraça o leitor é esse subtexto, é aquilo que não é entregue no texto, porque ali tem um espaço para o próprio, digamos, aquele que está lendo se debruçar, né? E eu escuto assim na própria clínica, né, que a sessão ela anda quando, digamos, algo da poiesis acontece em parte talvez no analista e também em parte no analisando. Aí o analisando naquela livre associação, eu procuro compreender isso, estou tentando entender isso, estou tentando criar uma lógica. Quer dizer, ali não tem o subtexto. Daqui a pouco na própria dinâmica da livre associação, ele se solta disso, né? E aí, digamos, ele entra em cena livremente. E ali parece que a sessão anda, né? Então, eu fiquei pensando um pouco nesses termos todos, quer dizer, quando tu traz, digamos, esse lugar que nós ocupamos
a questão da composição, decomposição, né? Ah, nós não, de forma alguma, somos absolutos na sessão, somos, digamos, quase, digamos assim, né? É, o analista, quando trouxesse esse exemplo ali, ele dá a mão para a paciente, né? Ele está dando, ele faz um recorte, né? Mas nesse recorte tem uma totalidade. Eu não sei, eu fui juntando esses pensamentos todos que fazem a gente pensar um pouco nesse espaço que a gente ocupa, né? E que espaço a gente ocupa, né? Até a demanda, né? Eu tenho um paciente autista que há vários anos comigo, num momento assim, ele chegou ali da demanda do abraço, né? Uma demanda do abraço que estava de aniversário. Pô, mas esses anos todos valeram a pena, né? Porque ele fica naquele espaço ali, digamos, quase num espaço fechadinho, né? E na saída da sessão, assim, é quase algo, talvez aí tu citasse o Winnicott, né? Mas, quer dizer, sentir, né? E ele fez um movimento assim, me parece que tu queres um abraço, né? E ele não, é isso mesmo, né? Claro, o abraço, digamos, aquele abraço nesse espaço onde tu está implicado na sessão, mas tu não está entregue ao paciente, tu estás junto com o paciente, né? Abraçamos até a próxima sessão, quer dizer, isso cria esse espaço de uma transferência, né? E desse inusitado, que eu chamo assim, dessa poiesis, né? Que é a própria sessão, que é a própria análise, né? Desculpe que eu me prolonguei um pouco, né? Mas Não, eu não sei se tem mais alguém já para falar, mas eu enquanto acho isso que eu. A É, a Heloísa levantou a Heloísa mão. levantou a mão. Ah, Você tá. quer escutar a Heloísa também? Acho que sim, acho que sim. Pode ser? Oi, Lucas, boa noite. Eu, pensando, né, em tudo que você falou, pensando nesse exemplo que o Luiz Antônio acabou de se repetir, né, que você fala do Winnicott, né, da paciente que o jeito que ela podia estar era totalmente coberta e de mão dada com ele, né? Isso me fez pensar que na tua tradução, né, da necessidade da técnica, você fala da empatia, né, como o sentir-se dentro, né, do objeto. Você vai falar disso, que é toda uma experiência de união emocional com o paciente. Sei lá, seguindo, o Winnicott de mão dada com o paciente, o Luiz Antônio falando do paciente dele que quis um abraço, e todo esse contexto do divã que você traz tão bem, que você diria que o setting consegue ser preservado no online, pensando, né, que a partir da pandemia nós fomos obrigados, né, a ter uma elasticidade da técnica atendendo virtualmente. E a gente tem situações, né, de pacientes que não querem voltar, né, presencialmente, né? Eu mesmo mudei de São Paulo, hoje eu estou em outro estado e ainda tenho a minha clínica é basicamente feita de pessoas que não estão presencialmente comigo. Então, é um questionamento constante que eu faço, né? De quanto que a gente consegue, né? Nisso que você fala, do sentir dentro com o paciente, né? Pensando empaticamente, como é que se isso fica preservado? Bom, primeiro agradecer os comentários dos dois. Eu acho que eu assino embaixo assim das coisas que o Luiz Antônio estava falando sobre a poética, assim. Acho que falou com a sua linguagem, né? Algo que conversa com isso que eu estava construindo. Eu acho que é por aí, e acho muito bonita essa cena que tu trouxe também, né? Quer dizer, onde liga um afeto na situação, né? E são momentos especiais e raros. Eu acho que tem a ver com aquele words that touch, né? Palavras que tocam. Quer dizer, a gente tenta quantos anos lutando, né, para essa afetação, né? É um trabalho árduo, né?
e compõe, 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 e uma hora parece que criou uma música ali, um verso, né? Eu acho que é bonito isso mesmo, né? E, e sobre o que a Heloísa perguntou, assim, é interessante que tu mencionou é, o da elasticidade, né? Então, o que eu vou trazer mais coisas ali, tá, Heloísa, já que tu puxou o livro ali, né? Então, esse Tá. termo, né? A Influng, né, que está muito posta como um termo do Ferenczi, ele não é, né? Esse é o meu ensaio ali, né? Primeiro que ele é um termo da estética, né? Ele é do Theodor Lipps, que justamente ele foi Tá. criado para a relação com a obra de arte, né? Então, a ideia é sentir aquela obra de arte dentro de mim. Essa é a info, né? O movimento de sentir a obra de arte dentro de mim, né? E aí, o Freud, que era fã do Lipps, né? Tem frases biográficas dele com inveja do Lipps, dizendo, nossa, o Lipps já falou umas coisas que eu queria ter falado, né? Ele usa, em alguns textos técnicos, pelo menos umas 4 ou 5 vezes, o termo Enflung, tá? Só que o James Strachey, na hora de fazer a tradução para o inglês, trocou por simpatia, Tá. né? Então, nós estamos acostumados a, quando a gente lê simpatia ou alguma outra coisa, dependendo, agora tem outras traduções também, né? Eu tenho que ter e conferir como é que está em cada uma delas, né? Mas é, foi, é, foi uma distorçãozinha porque ele não gostava desse termo, né, que seria a empatia. E no francês, né, das obras do Ferenczi, do francês, porque as obras do Ferenczi até então, até esses volumes agora, eram do francês era do alemão para o francês para o português. E aí tem um monte de distorção e essa palavra aí estava como sentir com, né? Só que na tradição filosófica, inclusive, a palavra utilizada em vários idiomas é a empatia mesmo, é a empatia, né? Então eu só nomeei como empatia, né, algo que estava como se não fosse da ordem da psicanálise, não tivesse inclusive em Freud, né? E eu acho legal recuperar essa ideia, né? Porque ela tem uma espécie de metabolização em si, né? Eu acho que em Freud ela tem uma ideia de análise do analista, sobretudo, né? De não atuar uma contra-transferência. Então, tu sente em ti, pesa para intervir, né? Então, sobre essa questão das coisas se perderem no online, né? A gente se perde no online e no presencial, né? Quer dizer, as análises se perdem de várias formas, né? Uhum. Quando é para se perder, né? Eu não conto exatamente, mas eu talvez a metade da minha clínica seja online nesse momento, né? Eu atendia já pessoas no exterior antes da pandemia, então eu já não tinha essa questão tanto assim, né? Tem um livro que eu deixo os livros das coisas que eu escrevi, eu deixo na mesa para ir puxando, né? Esse livro aqui, ó, Ferenc e Pensador da Catástrofe, Ah, tá. do grupo de Ferenc, organizado pelo Daniel Kuperman, Jô Gondar e Eugênio Canesim da Molin. Não, no livro do Divan, ele entrou aqui no livro do Divan, eu puxei o texto de lá e botei, que é tentando discutir essa questão de que, para mim, e aí volta a mesma coisa do Vini, para mim é muito ok um online, né? Eu acho que em alguns momentos tranca algumas coisas, da mesma maneira como tranca aqui no Divan também, né? O que eu acho de singular interessante, né, é a partir do que foi trazido pela Melanie antes de a gente começar. Ah, Lucas, tem um monte de livro aí atrás, né? São os objetos evocativos, né? Que é um conceito do Bolas, né? Quer dizer, nós montamos a nossa sala de acordo com o nosso psiquismo também, querendo ou não, né? Então,
como eu já estudo bem isso, eu pensei, agora que eu vou dar uma reformada aqui, o que que eu vou botar? Vou botar um quadro do Freud? Não, eu vou encher de livro, né? Vou encher, que livro que vai ter? Vai ser psicanálise e poesia. É isso que tem aqui, né? Uma fileira para cada um, né? É, então, é óbvio que isso fala de mim, né? Mas eu acho que isso fala de um modo mais deslocado e mais simbólico de mim do que o analisando ficar olhando para minha cara e ficar tentando descobrir o que eu estou pensando, né? Em algo persecutório, né? Então o divã tem isso, mas o divã na verdade está virado para a janela, para as nuvens mesmo, né? É, então tem essa questão. Agora, no online, muitas vezes os objetos evocativos são da vida da própria pessoa, literalmente, né? São alguns objetos, retratos, quadros, janelas do próprio quarto ou de algo assim, e que também leva a algum tipo de experiência estética diferente, né? Pode levar, ao menos, né? O gato, o cachorro, né, Lucas? É o gato, o cachorro, né? É. Agora, eu tenho uma pessoa que eu atendo ela online faz 2 anos. Essa semana, ela disse, eu me dou conta que eu faço a sessão aqui, deitada no divã, porque eu deito todo mundo no divã também lá, né? Deitada no divã que eu, eu botei virada para esse quadro, que é de uma outra região do Brasil, né? Não é daqui, né? E ela se mudou já algumas vezes, né? Que é da região tal, lá e tal, e tem as pedras da região e tem a ponte. Então ela tem toda uma experiência ali de algo muito da infância que ela fica olhando toda a sessão e ainda tem uma ponte, né? Então, assim, como algumas coisas evocam experiências e às vezes sensoriais que a gente nem está percebendo, né? E eu acho que é interessante isso, né? Não Tá sei se bom, resolve a coisa obrigada. do online, né? Mas Não, sim, é porque isso nunca nos obrigada. resolve, na verdade, né? Tá. Que pergunta eu também iria fazer sobre o online, mas eu penso que depende também do próprio paciente. Tem pacientes que se adaptam bem no online e outros dizem, não, eu quero presencial, seja criança ou seja adulto, que eu atendo diferentes faixas etárias. Passa a palavra para o Cléo, que levantou a mão. Microfone. É, Lucas, eu achei muito rico esse termo, objetos vivos, né, no sentido de é uma riqueza muito grande que, na minha percepção, o consultório presencial dá e que o consultório online não é que não dê, mas diminui muito. São cores, cheiros, a luz, todo o ambiente que vai evocando momentos da vida do paciente, né? Achei um termo bem interessante, mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa frase tão com frequência a gente escuta: cada paciente precisa de um analista personalizado. Ou seja, nós não somos um analista em série para todos os pacientes. Quer dizer, essa capacidade plástica que o analista precisa ter com cada paciente e até com o mesmo paciente ao longo do tempo de análise, normalmente são muitos anos. Ou seja, o paciente, e evidentemente o próprio analista, vive momentos mais leves, vive eventualmente momentos mais dramáticos na vida, e precisamos ser, nesses momentos, também um analista diferente. Não
digamos, sendo um camaleão, mas sim uma forma de estar em sintonia fina com cada paciente de uma forma diferente, né? Então, essa ideia, como você vê, e me fez pensar nas nuvens, né, que não são todas iguais. Tem nuvens que são atemorizantes, tem nuvens que são leves, tem nuvens que trazem aquela esperança de chuva num tempo de muito calor e seca, ou seja, é uma imagem muito rica essa também, né? Obrigado, Lucas. Obrigado pelo comentário, Cléo. Eu acho que é um ponto bem importante, né? É, eu acho que é bem onde reside a nossa dificuldade ao longo dos anos, inclusive com a mesma pessoa, né? No sentido até de não enquadrarmos nossa escuta dela de uma única forma, né? E ficar preso Uhum. em algo e não ver a mudança dela, né? Em outras direções também, né? Que às vezes ocorre de uma sessão para outra, né? Eu acho que tá dentro dessa proposta tanto da ideia da nuvem, da maleabilidade, da plasticidade, quanto do Ferenczi ali que foi evocado, né? Desse analista que é elástico nas direções que deveria, né? Ou poderia ser, né? Mas tem uma outra camada que eu gosto de pensar aí, que nessa numa perspectiva que está em Winnicott, está em Bolas também, né? Que é pensar, e que é essa perspectiva que eu desloquei para a questão do divã, né, quando eu trabalho lá, que eu não entrei muito hoje aqui, né, mas talvez dê para quem ficar curioso, né, que é justamente o divã enquanto objeto de uso, tal qual um brinquedo, por exemplo, né? Então, quer dizer, uma criança que pega o divã, pega um brinquedo e faz várias coisas com ela, o divã, em todas as suas funções enquanto objeto de uso, é esse uso que o Winnicott coloca ali, né? Mas, trazendo para nós de novo, né? Eu gosto de me pensar como um objeto de uso, né? Justamente esse objeto que vem e alguém coloca a roupagem simbólica necessária, alguém que puxa meu braço, alguém que me dá um soco simbólico, alguém que me corta no meio, me despedaça, alguém que me ama com transferência erótica, alguém que, né, e que vai usando essa análise e a gente vai sendo como uma massinha de modelar, né, indo para cenas e, e sabendo sair delas, né, e pontuá-las, né, mas sendo sugados para cenas e sendo usados dentro de cena contra transferencialmente para que possamos trabalhar, né. Então eu gosto dessa ideia de nos pensar como objeto de uso para o desenvolvimento do outro, né? Mais alguém gostaria de alguma pergunta, de fazer o uso do palestrante? Se não, agradecemos, né, a presença e foi a primeira, mas eu acredito que não vamos parar por aí. E já lembrando que em 2027 teremos o Congresso do Círculo Brasileiro aqui no em Porto Alegre e com certeza, né, estarás na lista, né, para ser convidado. Da minha parte, pelo menos sim. Gostei muito. Pessoal, para mim um prazer estar aqui, né? Quinta de noite, tarde, todo mundo aqui e disposto a discutir. Eu fiquei muito contente com a acolhida e poder estar aqui com vocês. E, bom, sigo com vocês, só me chamarem, estou sempre aqui. Prazer. Muito obrigada aí. Boa noite. Boa noite, obrigada a vocês. Foi incrível. Obrigado, Lucas. Uma boa noite a todos. Boa Boa noite, noite, obrigado, pessoal. Um Noite, Marcos. abraço. obrigada. Tchau. Até.
Obrigada, boa Tchau. noite, tchauzinho. Tá.